O último brinde. O restaurante estava cheio, mas eu me sentia sozinha na mesa para dois. O garçom chegou com a garrafa de vinho que meu marido havia encomendado dias antes, aquele mesmo Malbec que ele jurava ser o melhor para celebrar nossos 7 anos. 7 anos de risadas, de noites em claro com febre das crianças, de promessas murmuradas entre lençóis ainda quentes. Ele não estava ali. Nem o buquê de peonias que eu havia deixado na pia da cozinha pela manhã com um bilhete. Até hoje à noite, amor. O celular vibrou no meu bolso. Uma mensagem dele, enviada há 20 minutos. Desculpa, tive um imprevisto no trabalho. Não vai dar para eu ir, beije as crianças por mim. A tela refletia a luz das velas queimando no centro da mesa, como se o fogo dançasse sobre as letras frias. Eu já conhecia aquele tom. Era o mesmo de quando ele chegava tarde, com o cheiro de perfume barato grudado na camisa, e inventava reuniões que não existiam. Levantei sem pressa, passei os dedos pelo batom recém-aplicado e deixei 2 notas de 50 sobre a toalha. Não era pelo jantar. Era pelo tempo perdido ali, esperando um homem que há meses escolhera não ser meu. O prédio dela ficava no Jardim Botânico, um daqueles condomínios com portaria 24 horas e jardineiros que podavam as roseiras como se fossem obras de arte. Subi no elevador com o coração batendo tão forte que cheguei a sentir o gosto metálico na boca. O 3º andar. Apartamento 302. A campainha soou como um tiro no silêncio do corredor. Ela abriu a porta com uma toalha enrolada na cabeça, os cabelos úmidos colados ao pescoço. O rosto se desfez quando me viu, primeiro surpresa, depois pânico. Não precisei empurrá-la. Ela recuou sozinha, tropeçando nos próprios pés. E lá estava ele, sentado no sofá de couro branco, com as mangas da camisa arregaçadas e um copo de uísque na mão. A gravata que eu mesma havia escolhido no Natal passado, jogada sobre a mesa de centro. Ao meu lado, ela engoliu em seco. Marina, eu posso explicar, balbuciou, como se fosse possível explicar o cheiro de sexo no ar, as taças de champanhe vazias na pia, o meu marido com os olhos vermelhos de quem já chorou demais. Ele se levantou devagar, como se o corpo pesasse toneladas. Carol, a voz quebrada, os lábios trêmulos. Não era medo, era culpa. Uma culpa tão profunda que escorria pelos poros, encharcando a camisa de suor. Você esqueceu o nosso aniversário, falei, calmo demais para tudo que ardia dentro de mim. Ou só decidiu que não valia mais a pena mentir. Ele caiu de joelhos ali mesmo, no meio da sala. As mãos cobriram o rosto, os ombros sacudindo em soluços que pareciam rasgá-lo por dentro. Eu não queria, juro que não queria. Ela se encolheu contra a parede, como se quisesse sumir, mas eu não olhei para ela. Meus olhos estavam presos nele, naquele homem que um dia me prometeu o mundo e agora chorava aos meus pés, pequeno, frágil, humano demais. Não gritei. Não esmurrei o peito dele. Só me agachei, peguei a gravata do chão e a coloquei sobre o braço, como quem recolhe os restos de algo que já não serve mais. Guarda suas lágrimas, disse, enquanto me levantava. Elas não me interessam. E saí, deixando para trás o som dos seus prantos e o cheiro de traição que nunca mais lavarei das minhas roupas. A porta bateu com um estalo seco, como um ponto final. Do lado de fora, o ar da noite era úmido, grudento, como se a cidade inteira suasse a vergonha alheia. Caminhei sem rumo, os saltos batendo no asfalto com uma precisão mecânica, como se meu corpo ainda funcionasse por inércia, enquanto tudo dentro de mim já tivesse desligado. Não chorei. Não havia mais lágrimas, só uma secura na garganta que doía como lixa. Passei pela praça onde costumávamos sentar aos domingos, ele com seu jornal, eu com um livro que nunca lia direito, só para ouvir o som da sua respiração entre as páginas. Agora, as mesmas árvores balançavam indiferentes, e o banco vazio parecia zombar de mim. Um bar na esquina, luz amarela e cheiro de cerveja azeda. Entrei sem pensar. O balcão estava vazio, exceto por um homem de costas curvadas, enxugando copos com um pano sujo. Pedi uísque puro. O primeiro queimou como ácido, o segundo desceu como água. O terceiro eu nem senti. Não é bom beber sozinha, disse o homem, sem olhar para mim. Sua voz era áspera, como se tivesse engolido vidro por anos. Não estou sozinha, respondi, girando o copo entre os dedos. Estou cheia. Cheia de palavras que não foram ditas, de promessas que viraram pó, de um amor que se esvaziou como um balão furado. Ele riu, um som rouco, sem alegria. Isso é pior. Talvez fosse. Mas naquela hora a dor era tão grande que já não cabia dentro de mim. Precisava transbordar, mesmo que fossem frascos de álcool barato e conversas com estranhos. Quando saí, a madrugada já esticava suas garras sobre a cidade. O celular vibrou no bolso. Uma mensagem. Seu nome piscou na tela como um aviso de perigo.
Não li. Apaguei. Bloqueei. Cada gesto era um corte limpo, uma amputação necessária. Em casa tirei o vestido, aquele mesmo que ele disse que me fazia parecer uma deusa, e o joguei no canto, junto com a gravata que ainda carregava. Tomar banho foi um ato de guerra, esfreguei a pele até doer, como se pudesse arrancar não só o cheiro dele, mas também as marcas que seus dedos tinham deixado em mim ao longo dos anos. A água correu vermelha por um segundo, antes que eu percebesse que era só a esponja se desmanchando. Deitei na cama, do lado que era meu por direito, mas que agora parecia um território estrangeiro. O travesseiro ainda cheirava a ele. Virei-o do avesso como se isso adiantasse alguma coisa. E então, no silêncio espesso do apartamento, ouvi o som de uma chave girando na fechadura. Não me mexi. Não gritei. Só fechei os olhos como quem espera o tiro final. Mas não era ele. Era ela. A mulher contra a parede, a mesma que tinha se encolhido como um animal ferido. Seus olhos estavam inchados, as mãos trêmulas segurando uma mala surrada. Eu não sabia que você morava aqui, murmurou como se isso fizesse diferença. Agora sabe, respondi, sentando na cama. O lençol escorregou, deixando meus braços nus à mostra. Não me cobre. Ela engoliu em seco. Ele me disse que você nunca ficaria sabendo. Pois ficou. Um silêncio. O som de sua respiração ofegante encheu o espaço entre nós. Eu não o amo, ela confessou de repente, como se isso fosse uma moeda de troca. Nunca amei. Só precisava de alguém. De qualquer alguém. Olhei para ela. Não havia ódio. Não havia nada. Saia, disse baixinho. Antes que eu mude de ideia e chame a polícia. Ela sentiu, como se esperasse por isso. Como se no fundo quisesse ser expulsa, ser punida, ser qualquer coisa menos livre. A porta se fechou novamente. Dessa vez, para sempre. Fiquei sozinha no apartamento que já não era um lar, com as paredes testemunhas mudas de tudo o que havia sido e nunca mais seria. Peguei o telefone e discado um número que não usava há anos. Alô? Mãe, minha voz saiu áspera, quebrada. Preciso de você. E pela primeira vez em meses, deixei que alguém me abraçasse sem pedir nada em troca. O telefone escorregou da minha mão e caiu no sofá, ainda quente do corpo que há pouco ocupará aquele espaço. Minha mãe não perguntou. Não perguntou pelo homem que saíra instantes, nem pelo silêncio que agora preenchia o apartamento como uma névoa espessa. Ela apenas apertou meus ombros com uma força que não sabia que ainda existia, como se pudesse, só com isso, costurar os pedaços de mim que se desprendiam há tanto tempo. Vamos embora daqui, disse ela finalmente enquanto eu olhava para a xícara de chá frio sobre a mesa, intocada desde a manhã. Não hoje, não agora, mas logo. Este lugar já deu o que tinha que dar. Não discuti. Não havia mais energia para isso. Naquela noite dormi no quarto de hóspedes da casa dela, entre lençóis que cheiravam a lavanda e sabão em pó barato. Sonhei com vozes distantes, com portas batendo, com as mãos de alguém que já não tinha rosto. Acordei com o sol filtrando pelas cortinas e o cheiro de café fresco. Minha mãe estava na cozinha, cortando pão, como se o mundo não tivesse desmoronado ontem. Você precisa comer, disse ela, empurrando um prato na minha direção. Obedeci. Cada mordida era um esforço, mas mastiguei mesmo assim. Depois, ela me levou até o jardim dos fundos, onde as roseiras cresciam desordenadas, quase selvagens. Cortou uma rosa vermelha e a colocou em minha mão. Guarde, pediu. Para lembrar que algumas coisas sobrevivem, mesmo quando tudo parece morto. Não perguntei o que ela queria dizer. Talvez não houvesse uma resposta. Talvez fosse só uma rosa. Nos dias seguintes, comecei a esvaziar o apartamento. Guardava algumas coisas em caixas, livros, uma caneca lascada, um cachecol que ganhará em outro inverno, de outra pessoa. O resto ia para o lixo ou para a doação, como se apagar os vestígios pudesse apagar também a memória do toque que já não doía, mas queimava de outra forma. Minha mãe ajudava em silêncio, empilhando jornais velhos, enrolando quadros que nunca gostei. Você não precisa ficar, disse a ela certa tarde, enquanto amarrava uma caixa com barbante. Eu dou conta. Ela olhou para mim, com aqueles olhos que sempre souberam mais do que eu era capaz de admitir. Eu sei, respondeu. Mas vou ficar mesmo assim. E ficou. Até que uma manhã a última caixa foi fechada. O apartamento estava vazio, exceto pelo eco dos nossos passos no chão de madeira. Minha mãe segurou a chave na palma da mão por um instante, como se pesasse mais do que deveria, antes de entregá-la a mim. Quem me enterre e jogue no rio, disse. O que importa é que não volte. Assenti. Coloquei a chave no bolso e saímos sem olhar para trás. Na rua, o ar estava frio, mas não tanto quanto antes. Respirei fundo, sentindo o peso da rosa seca no bolso da jaqueta, agora frágil demais para ser aberta, mas ainda lá.
Minha mãe me olhou, esperando algo, talvez uma lágrima, um desabafo, um sinal de que tudo aquilo tinha significado. Mas eu só tinha uma certeza, que pela primeira vez em muito tempo, não precisava mais mentir para ninguém, nem para mim mesma. O ônibus partiu com um solavanco, e através da janela embaçada, vi minha mãe ficando para trás na calçada, os ombros levemente curvados, como se carregasse algo invisível. Ela não acenou. Eu também não. A cidade passava em manchas de cinza e verde, os prédios substituídos por campos rasos quando cruzamos os limites da última estação. No assento ao meu lado, uma mulher de cabelos grisalhos folheava um livro com dedos trêmulos, e por um instante imaginei que ela pudesse ser eu daqui a décadas, sem raiva, sem segredos, apenas com o peso das páginas já viradas. Desci no terminal de uma cidade cujo nome mal conseguia pronunciar. O ar cheirava a terra úmida e lenha queimada. Caminhei até a praça central, onde um corvo observava do alto de uma estátua descascada. Tirou voo quando me aproximei, levando consigo um pedaço de pão que roubara de algum descuido. O hotel era uma construção antiga, com paredes de madeira que rangiam a cada passo. A recepcionista, uma mulher de rosto redondo e olheiras profundas, nem sequer perguntou meu nome. Entregou-me a chave de um quarto no terceiro andar e voltou a ler seu jornal, como se minha presença fosse tão passageira quanto a poeira que dançava nos raios de sol da tarde. O quarto era pequeno, com uma cama estreita e um armário que cheirava a naftalina. Abri a janela e deixei o vento entrar, carregando o som distante de um rio. Tirei a rosa seca do bolso e a coloquei sobre a mesa de cabeceira. Suas pétalas, agora quase cinzas, desmanchavam-se ao menor toque. Não havia mais perfume, apenas o rastro de algo que um dia existira. Desci para jantar no único restaurante aberto naquela hora. Um homem de barba ruiva tocava violino em um canto, uma melodia que não reconhecia, mas que me fez lembrar das noites em que meu pai ainda estava lá, antes de a casa se encher de silêncios. Pedi sopa e pão e enquanto esperava, observei as outras mesas, um casal idoso dividindo um prato em silêncio, um viajante solitário anotando algo em um caderno surrado. Ninguém parecia feliz, mas também ninguém parecia infeliz. Era apenas a vida, seguindo seu curso. Voltei ao quarto quando a noite já havia caído por completo. A lua cheia iluminava o chão, projetando sombras alongadas. Sentei-me na beira da cama e tirei a chave do apartamento do bolso. Ela brilhava fracamente, como se guardasse alguma memória do metal. Pensei em todas as vezes que a girou na fechadura, em todas as mentiras que atravessaram aquela porta. Levantei-me e fui até o banheiro. Abri a torneira e deixei a água correr até ficar gelada. Segurei a chave sobre a pia, hesitando por um segundo. Depois soltei. O metal bateu contra a porcelana antes de ser levado pelo ralo, desaparecendo com um som abafado. Fechei os olhos e esperei sentir algo, alívio, culpa, saudade. Mas não veio nada. Apenas o eco da água caindo, e a certeza de que, pela primeira vez, não havia mais nada para ser desfeito. Deitei-me na cama e apaguei a luz. Do lado de fora, o rio continuava a correr indiferente a tudo. E eu finalmente também. A manhã seguinte chegou com uma luz cinzenta, filtrada pelas cortinas que não abrirá há semanas. O apartamento parecia maior sem a presença dela, como se as paredes tivessem se expandido para preencher o vazio. Levantei-me sem pressa, os pés descalços deslizando sobre o chão frio, e fui até a cozinha. A cafeteira ainda estava lá com o filtro usado do dia anterior, seco e rachado como uma folha morta. Joguei-o fora e preparei um café novo, mas o cheiro, que antes me trazia alguma espécie de conforto, agora era apenas um odor ácido sem significado. Enquanto a água fervia, abri a geladeira por hábito. Restava um pote de geleia vencida, meio limão murchando na gaveta e uma garrafa de vinho aberta há tanto tempo que o líquido dentro já havia escurecido, transformado em algo entre vinagre e memória. Fechei a porta com mais força do que o necessário. O barulho ecoou pelo corredor, como se o apartamento estivesse me lembrando de que ainda estava ali mesmo que tudo mais tivesse sumido. Vesti uma camisa qualquer, sem me importar com as rugas, e saí. A rua estava úmida como se tivesse chovido durante a noite, embora eu não tivesse ouvido nada. Caminhei sem destino, os pés me levando automaticamente pela calçada que já conhecia de cor. Passei pela padaria onde ela comprava pães aos domingos, pela banca de jornal onde parava para folhear revistas que nunca comprava, pela farmácia onde uma vez compramos remédios para uma gripe que pegamos juntos. Cada lugar era uma cicatriz disfarçada de paisagem. Cheguei ao parque sem perceber.
Os bancos estavam vazios, exceto por um homem velho que alimentava pombos com migalhas de um saco de papel. Sentei-me no mesmo banco onde, meses atrás, ela havia chorado depois de uma discussão estúpida sobre algo que nem lembrava mais. Na época eu havia ficado em silêncio, observando suas lágrimas caírem sobre o casaco, manchando o tecido como tinta. Agora, o banco estava seco, impassível. Tirei do bolso o último objeto que me restava dela. Um bilhete amassado, escrito às pressas em um guardanapo de bar. Não consigo mais. Não é você, juro. É só que não consigo. As palavras eram tão gastas quanto o papel. Desdobrei-o pela última vez, li-as novamente, e então rasguei-o em pedaços minúsculos. O vento levou os fragmentos antes que caíssem no chão, espalhando-os como cinzas sobre a grama. O homem velho me olhou de relance, mas não disse nada. Talvez já tivesse visto essa cena antes. Talvez todos tivéssemos. Voltei para casa quando o sol já estava alto, queimando a névoa matinal. O apartamento continuava ali imóvel, como se nada tivesse mudado. Abri as janelas pela primeira vez em semanas e deixei o ar entrar, carregado com o cheiro do rio e o barulho distante dos carros. Respirei fundo. Não doía. Não aliviava. Era apenas ar. Sentei-me à mesa da cozinha, onde antes ficava o vaso com as flores que ela insistia em trocar toda semana, mesmo sabendo que eu nunca reparava nelas. Agora a superfície estava limpa, vazia. Peguei um caderno que encontrara no fundo de uma gaveta, um daqueles que ela usava para rabiscar listas de compras ou esboços de viagens que nunca fariam, e abri na primeira página em branco. Escrevi sem pensar muito as primeiras palavras que me vieram. Hoje não há mais nada para desmanchar. A caneta riscou o papel com um som seco, como se estivesse cortando algo que já estava morto há tempo. Deitei a cabeça sobre a mesa e fechei os olhos. Do lado de fora, o rio continuava a correr, e eu, pela primeira vez, não tentei entender para onde. A água batia nas pedras com uma regularidade que já não me perturbava. Antes eu contava os segundos entre um som e outro, como se fosse possível medir o tempo que faltava até que algo, qualquer coisa, mudasse. Agora, o ritmo do rio era só isso, um ruído de fundo, como o zumbido de uma lâmpada queimada que ninguém se dá ao trabalho de trocar. Levantei a cabeça e reli a frase no caderno. As letras tremiam levemente, como se tivessem sido escritas por uma mão que não era bem a minha. Talvez não fossem. Talvez fossem dela, deixadas ali em algum momento que eu não conseguia mais localizar na memória, como tantas outras coisas que sumiam sem aviso, chaves, nomes, a certeza de que ainda havia um motivo para acordar de manhã. Virei a página. Havia algo escrito no verso a lápis, tão leve que quase não se via. Uma lista. Asterisco pão integral, o outro da azia. Velas as brancas, não as de cera. Fio dental, ela sempre esquecia. Um livro sobre pássaros, para ele, disse ela, como se eu fosse reconhecer um pardal de um bem-te-vi, asterisco. A última linha estava riscada com um traço tão forte que rasgara o papel. Não era um risco meu. Eu nunca riscava listas. Guardava-as, mesmo as inúteis, como se fossem provas de que em algum momento tinha havido uma ordem no caos. Fechei o caderno e o empurrei para o centro da mesa. O rio continuava lá, indiferente. Pensei em abrir a janela, mas o vidro estava embaçado há semanas, coberto por uma película de poeira que se grudava nos dedos se eu tentasse limpá-la. Não valia a pena. Na parede, o relógio de parede marcava 3h27. O ponteiro do segundo se movia em saltos irregulares, como se estivesse cansado de girar em círculos. Eu conhecia aquele relógio melhor do que conhecia meu próprio pulso. Ela o havia comprado em uma feira de antiguidades anos atrás, porque tinha cara de coisa que dura. Durará sim. Assim como a mesa, as cadeiras, a casa. Tudo menos nós. Levantei-me e fui até a pia. A torneira rangeu ao ser aberta, soltar um filete de água marrom que demorou a clarear. Enchi um copo e bebi sem pressa, sentindo o gosto de ferro e terra. Era a mesma água do rio, tratada e jogada de volta para nós como uma piada de mau gosto. Lavava as mãos, os pratos, as roupas. Lavava tudo, menos o que importava. Voltei para a mesa e peguei o caderno novamente. Desta vez não escrevi nada. Só passei os dedos sobre as páginas, sentindo as reentrâncias das letras, os sulcos deixados pela pressão da caneta. Em algum lugar daquelas linhas talvez estivesse a resposta para uma pergunta que eu já nem sabia mais formular. Do lado de fora um pássaro pousou no parapeito da janela. Não era um pardal nem um bem-te-vi. Era só um pássaro, como qualquer outro, com penas desalinhadas e olhos redondos que não revelavam nada. Ficou ali por alguns segundos imóvel, como se também estivesse esperando algo.
Depois, voo para longe, sem pressa, como se soubesse que não havia nada a perder. Eu deveria ter feito o mesmo anos atrás. Mas fiquei. Sempre fiquei. O caderno permaneceu aberto na mesa, exposto à luz que entrava pela fresta da cortina. Às 5h42, o sol já não batia mais ali. A sombra da casa engolira a cozinha e, com ela, o pouco que restava do dia. Não acendi a luz. Não havia motivo.